Algo bom pode vir de Fortaleza? Então, Bertrand, mais uma vez estamos aqui com você para falar sobre o carisma Shalom e a resposta que o carisma Shalom é para o mundo. Porque o carisma Shalom nasceu, digamos assim, começou em Fortaleza. Por isso a gente pergunta, algo bom pode vir de Fortaleza? Eu me pergunto também. Pergunta polêmica. Pode demais. Pode demais. É isso aqui que a gente tá para descobrir. Então, o carisma Shalom nasceu em Fortaleza, né? Quem não sabe, o carisma Shalom, Comunidade Católica Shalom, nasceu em 1982 em Fortaleza. E a gente queria escutar como é que é para você hoje. Primeiro, queria que você dissesse o que é que você faz hoje no Shalom e entrasse numa dimensão. Você foi alcançado no Congo, Kinshasa. Você é do Congo, na verdade, mas veio para o Brasil. E no Congo, o Shalom pode ser uma resposta? Tu que fala francês, que já rodou aí pelo mundo, o Shalom é só pro Brasil? São dúvidas que eu tive também. Veio do Congo para estudar, renovou, né, a experiência dele com Deus e encontrou a vocação. Exato. Aqui no Brasil. É um detalhe, né, importante, que eu não escolhi a cidade de Fortaleza. Foi assim, a eu providência, não escolhi, né? Eu escolhi o curso e, coincidentemente, o curso tinha esse curso aqui em Fortaleza e eu vim pra cá. Né? Sim. E quando eu vejo o carisma, Shalom, a obra de Deus na vida de tantas pessoas através do carisma no mundo, olho pra Fortaleza e me digo, meu Deus do céu, não acredito que começou aqui. Entende? Não acredito que começou aqui. É como aquela passagem, né? E tu, Belém de Éfrata, és a menor entre a cidade, Magiti, nascerá. Então, é a eleição de Deus, que olha para uma cidade como Fortaleza, que para uma pessoa que está, não sei, lá na Índia, que olha para o Brasil, reconhece 2, 3 cidades do Brasil, Rio, São Paulo. Você fala de Fortaleza, ele precisa olhar para o mapa. Eu olhei para o mapa. Poucos sabem. Eu olhei para o mapa quando me disseram Fortaleza. Eu disse, que isso aí? Aí eu fui entender onde era Fortaleza, né? Cidade bonita, por sinal. Então, é uma obra de eleição de Deus ver que nasceu aqui, né? O desejo de um jovem daqui. O Papa João Paulo II. Despretensioso, né? Não tinha, a providência não de Deus fez com que aquele 10º Congresso Eucarístico acontecesse aqui em Fortaleza. E tivesse um jovem com o desejo de evangelizar os jovens e os que estavam distantes de Deus, morasse aqui, né? Sim. Então, isso nos leva, quando a gente faz uma pergunta dessa, algo bom pode vir de Fortaleza, de Nazaré, perceber o poder de Deus, né? Sim, que sem dúvida. É Ele que age na vida de... Que não é exaltar simplesmente uma estrutura, que não é exaltar, mas é exaltar o poder de Deus. O poder de Deus. Que vai aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, e se utiliza de quem Ele quer. Exato. Para poder alcançar quem Ele quer, né? No Exato. mundo, fazer o homem conhecer a verdadeira felicidade que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. No antigo podcast eu falei, eu pensava que o Shalom fosse só o Shalom de Fátima, só a realidade de Fortaleza. No Congresso de Jovem Shalom, eu descobri que o Shalom era pro mundo todo. Sim. Eu descobri vários jovens de outros cantos, de outros lugares, né? E a comunidade, sim, ela é a resposta pro mundo todo. Né? A comunidade é a resposta pro jovem do Congo. Né? Eis-me aqui. Só queria falar isso, mas sim. A do Goiás aqui, tu é do Goiás, né, Paulinho? Eu não sou do Goiás, exatamente. Tu é de onde mesmo? Eu nasci em Porto Velho. Porto Velho. Fui criada em Brasília e hoje minha mãe mora no Goiás, né? Então, assim, meu Deus, sou missionária desde berço. Mas o Vitor tem uma história assim, legal pra contar, né? Dessa questão da internacionalização do carisma. Sim. Porque nós nascemos no Brasil, né, em Fortaleza, né? Mas como já está aqui no diálogo, nós somos para o mundo, uma resposta para o mundo. Aí no Congresso de 2017, viu, quer contar? Não é Congresso de 2017, não. Na convenção. Porque foi assim, eu entrei na comunidade em 2007. No ano, meu vocacional foi em 2006, ingressei na comunidade em 2007. Só que naquela época o vocacional acabava ali em fevereiro, março.
do ano seguinte, né? Sim. Aí teve o reconhecimento pontifício da comunidade Shalom em 2007. E eu fui porque ganhei a passagem, Sim. o pessoal foi, eu era vocacionado, então vamos, né? Aquela coisa toda. Eu nem tinha muita assim, noção do que era. O reconhecimento pontifício, eu fui descobrir que era lá. Mas o pessoal tava dizendo que era importante. Uma festa, né? Bora, todo mundo pra Roma e tal. Pontifício no meio, tá bom. Vai ter o Papa, você vai conhecer Roma e tal. Beleza, bora. Aí fui, 2007. Só que foi interessante porque na obra, eu conhecia, assim, de vez em quando você vê um missionário ou outro, né, da comunidade de vida, aí o cara vem, aí é transferido para outra missão. Sim. E eu conhecia um ou outro, assim, da comunidade, na obra, projeto de juventude e tal. E aí, tinha muita gente que eu não via faz tempo, né? E aí, de repente, eu vou para Roma, chego lá, a gente vai para um localzinho chamado Centro São Lourenço. Sim. Depois a gente conversa mais sobre ele. E aí, nesse Centro São Lourenço, a comunidade se reuniu lá, que é do lado do Vaticano, na verdade, dentro do Vaticano, né? E aí o pessoal começou a se reunir, a gente ia esperar o reconhecimento, o decreto e tal. Sim. E aí o pessoal começou a chegar, e aqueles missionários de tudo que é canto e tal, chegando. E beleza. Chegando, e aquilo ali foi me dando... era vocacionado, tava bem pertinho de mandar carta. E aquilo ali mexendo comigo, eu disse, meu Deus, gente do mundo todo vindo pra cá. Eu me senti assim como os primeiros cristãos, né? E aí a gente teve aquele momento, no outro dia, a gente teve um momento com o Papa, que é a audiência com o Papa, né? Que o pessoal fica todo na Basílica, ou na Basílica não, na Praça de São Pedro. E aí a gente ensaiou, e quando o Papa chamou, ele chamou assim, a comunidade, em 2007, a comunidade católica de língua portuguesa, os peregrinos de língua portuguesa. Comunidade... Ele falou em português, inclusive. O Papa Bento XVI. Comunidade Católica Shalom de Fortaleza. E aí a gente... as faixinhas do Shalom. Shalom, Shalom, Shalom. E aquela coisa toda... Se você quiser ver no YouTube aí, tem as imagens e tal. Convenção Shalom, reconhecimento pontifício. E aí foi aquela coisa, né? Beleza. Só que na igreja tem a questão de... um carisma é reconhecido em forma de experiência. Sim. Passa 5 anos. Então ele tem 5 anos para os estatutos dele serem comprovados na vivência. Sim. E 5 anos depois, aí ele tem o reconhecimento definitivo, né? E aí foi o que aconteceu com a gente. Em 2007, o reconhecimento temporário, né? E aí em 2012 foi todo o Shalom de novo. A mesma coisa, só que eu já era da comunidade. Né? Já era comunidade de vida, porque eu entrei em 2007, ingressei no postulantado. Então, em 2012 já tinha me consagrado, feito minhas primeiras promessas no carisma e tal, e já era celibatário. E aí, foi todo mundo pra praça, né? De novo, aquela audiência, milhares de pessoas na Praça São Pedro, e todo mundo aqui esperando, né? O Papa falar da comunidade católica Shalom de Fortaleza. Peregrinos de língua portuguesa. Aí chamou 2 comunidades lá. Nada de E chamou até um de Fortaleza, e a gente, todo mundo na expectativa. Agora, o pessoal tava aqui com as faixas. Bora. Aí, comunidade, peregrinos de língua espanhola. Peregrino de língua não sei o que, e o pessoal foi olhando. Ixi, e aí teve até uma pessoa que olhou pra mim e disse assim, Vitor, eu vim só pra esse momento do Papa chamar a gente e cantar e tal. E aí o pessoal foi desanimando e o Papa chamando um monte de nome, de comunidade. E aí foi aquele... Claro, isso não é tudo, né? Mas ali no sentimento, na sensibilidade do povo, o pessoal tava esperando aquilo ali, né? E aí passou. Esfriou. Aí o Papa terminou de falar os países. E aí ele disse assim, e agora... vindo de todos os lugares do mundo, e falou em italiano, que é a língua que a igreja utiliza, né? Assim, a língua mãe, né? E falou em italiano na comunidade católica Shalom, que tá celebrando os 30 anos, aí falou um pouquinho mais pra comunidade. Só que aí nessa hora aí todo mundo... Ele falou! Aquela festa toda, que a gente sabe fazer bem, né? E aí foi uma experiência muito forte, porque nesse momento a própria igreja... é como se ela tivesse entendido o que parece que em 2007 não tinha entendido ainda, digamos assim, a nível institucional, mas em 2012, e não foi ninguém que pediu, a gente não pediu. Depois a gente falou com o padre Ed, que era o responsável local, falou com Moisés, eu perguntei diretamente para Moisés, ele disse, ninguém falou que era para ser assim, ninguém pediu para ser assim, foi
uma iniciativa dos próprios da instrumentos. aprovação até mesmo, né? Da aprovação. Da confirmação da igreja. Exatamente. E, ou seja, aí o Moisés fala isso, né? Ele diz, foi o Espírito Santo falando pela voz da igreja. Exato. Que nós somos uma comunidade que nascemos para toda a humanidade. Não nascemos para um povo. Exato. Não nascemos para um país. Isso não é para nos exaltar. Isso é exatamente para exaltar Deus, que nos escolheu e exaltar a providência de Deus e o amor de Deus por nós e pela humanidade. Exato. Que escolhe uma comunidade, um povo pequeno que não tem capacidade por si mesmo, mas se confia na graça de Deus. Então foi muito bonito. E aí teve outra coisa nisso aí, né? Que eu tava... E realmente, quando a gente cantou e tal, e teve esse momento que foi uma ressurreição, né? Que Moisés disse. Teve a parte da cruz, da paixão, que foi quando a gente... E teve a parte da ressurreição, né? E aí, quando passou, tinha do meu lado um irmão nosso de comunidade, o Nicola, italiano. Ele é de origem italiana, com a sua família. Mais na frente tinha a HL, que é da comunidade de vida francesa. Nossa. E realmente... E foi bom, porque o Nicola falou assim pra mim, Vitor, agora sim, eu me senti que a igreja e a comunidade, eu sou comunidade, porque em 2007 ele estava também, o Nicola, e ele gritou na hora que o Papa chamou a comunidade Shalom de Fortaleza. Mas ele entendeu assim, ele entendeu que a casa-mãe, a Fortaleza e tudo, mas em 2012, tipo assim... A igreja reconhece que nós somos do mundo todo. Exato. Que nós viemos do mundo todo e somos para o mundo todo, sabe? Exato. Então é muito belo a gente ver assim, essa dimensão da internacionalização, do carisma que não é para um povo somente, mas que é para toda a igreja. E como é que nós podemos ser essa resposta para toda a igreja, né? Verdade. E para toda a humanidade, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quando Deus começou a falar de vocação para mim, e eu falei que Deus me aproximou muito da comunidade Vida, né? Tanto foi praticamente nessa época aí que eu conheci vocês, né? O meu acompanhador era o padre, hoje Padre Franco. Então, muitas vezes ele me trouxe para a diaconia, né? Que é a sede, digamos assim, do governo geral da comunidade, né? Onde estamos hoje, onde a gente serve a toda a comunidade, ao mundo todo. E engraçado, né? Eu passava alguns dias, né, com os missionários e olhava para mim e disse... tem alguma coisa aqui comigo. E eu parava, olhava e falava a mim, não, mas essa aqui é só para os brasileiros. A comunidade é só para os brasileiros. E toda vez que eu pensava assim, Deus me mostrava um missionário que não era brasileiro. Da comunidade Vida, principalmente. Um dia eu pensei, não, é coisa de brasileiros, é para os brasileiros. Conheci a HL, que é francesa. Eu disse, não, é para os brasileiros. Não, mas isso aqui é só um caso, assim, né, para os brasileiros. Conheci a Delcia, que tinha acabado de pedir para ingressar no postulantado, e ela é da Guiné-Bissau. Pronto, aquilo foi tipo, meu Deus do céu, foi acabando, né? E aos poucos fui descobrindo músicas da comunidade que são cantadas em outras línguas, em francês, em húngaro, em italiano. E como eu disse, eu gostava de música, eu olhava assim e disse, meu Deus do céu, eles estão ainda... Mas estão internacional, a música, que já é uma linguagem internacional, mas ainda na dimensão do carisma, né? Na dimensão da religião de Deus. E pronto, isso Deus foi me quebrando aos poucos, né? Eu dava uma desculpa, dizendo que é a comunidade para os brasileiros, né? Isso aqui é para os brasileiros. E Deus me mostrava a outra face da moeda, né? Pessoas de outras nações que estavam tendo também experiência com carisma Shalom. E hoje nós temos o Alive in Christ, né? Que é um grupo de oração muito bonito. Em inglês, né? Que inclusive foi a pessoa que te evangelizou. Que foi? Que iniciou, né? Que é a Bárbara. E que hoje tem pessoas de várias... Tem gente da Jamaica, tem gente da Polônia, tem gente da Malásia. Sim. Tem gente do Paquistão. Era o Paquistão, tava tentando lembrar. Do Paquistão. Então, pedi pra edição colocar o site, tem um site do Live in Christ, até mesmo na descrição do vídeo. Perfeito. Pros jovens conhecerem também pessoas de outras nações que bebem do carisma, né? O Moisés, ele diz uma coisa, o Moisés, que é o fundador da comunidade Shalom, ele diz uma coisa que eu queria que você comentasse, pegando de surpresa aqui. Se não souber... Tu me ajuda, Paulo. Você é Mas ele diz o seguinte, que o coração do homem é o mesmo em todo lugar. Você acredita nisso? Acredito demais. De verdade.
E eu digo ainda mais, né? A gente está falando do coração do homem, né? Ele é o mesmo, o homem tem sede pela felicidade. Todo homem tem sede pela felicidade. O coração do homem deseja felicidade. O coração do jovem, de todos os jovens do mundo, deseja felicidade. Eles querem ser felizes. Mas é muito bonito dizer isso, mas na prática, tipo, a cultura não é diferente, a forma de aderir, por exemplo, a igreja é diferente em vários locais, então a forma que o Brasil vive a igreja, a forma que a Europa Sim. vive, lá na África, Claro. não existe uma diferença, então como é que a gente pode dizer que o coração é o mesmo? Se eu tenho gosto diferente, você, por exemplo, você falou que gosta muito de música, né? A África é muito musical. A África é muito Mas musical. se você vai para alguma realidade, por exemplo, na França, a forma de viver a sua espiritualidade já não é tão musical. Sim, Apesar que tem uma parte musical, mas não é tanto. com certeza. Então, não é diferente? É diferente, sim. Tô te provocando aqui. Mas é algo externo. Eu comparo cultura como uma armadura de um guerreiro. Por dentro de uma armadura existe o quê? O coração. Carne. Pessoa. Sim. E todo mundo tem isso. Existem vários tipos de armaduras. Quando a gente pega aqueles filmes medievais, né? Existia vários tipos de armaduras, cores diferentes, metais diferentes, que protegia mais, que protegia menos. Mas todos, quando tirava, era o quê? Era o homem. A mesma coisa que a cultura. Né? Então, a cultura, muitas vezes a gente se esconde através da cultura, mas o verbo de Deus se fez carne, ele assumiu uma cultura. Entendeu? Perfeito. E isso é o nosso desafio, é o desafio do evangelizador. De ir além da cultura, até mesmo usar a cultura para poder pagar o evangelho, para poder alcançar Perfeito. o coração Muito do boa, homem. Então, muito boa metáfora. isso para mim, eu olho para os jovens da África e digo, pronto, existe uma cultura diferente da do europeu, mas o evangelho tem essa força, essa capacidade de alcançar o coração dele. E o Bertrand disse também, né, que todo jovem está à procura da felicidade. E a felicidade é estar no lugar, no seu lugar. Eu quero estar no meu lugar. E quando você teve sua experiência com Deus, seu retorno, né, para Deus, ele disse o quê? Volte para casa, né? Volte para casa. E assim, a minha experiência pessoal, a minha casa é o coração de Deus, é a vontade de Deus. Então, assim, independente da cultura, da língua, da roupa, da dança e etc., existe uma coisa universal, Sim. que é, assim, o coração de Deus, né? O querer estar no nosso lugar, né? Querer encontrar realmente a nossa felicidade. Então, assim, tu ficou instigando, né? O Bertrand, desafiando o Bertrand. Ele é um jovem que gosta de desafio, né? Então, assim, foi assim, né? Gostei mesmo da resposta e também acrescento, né? Independente de cultura e de qualquer coisa, a gente quer estar no nosso lugar. Sim. Então, assim, o Bertrand viveu experiências de ter vários argumentos diante de Deus, né? Não, é só pro Brasil, é só um caso de uma francesa ingressar na comunidade, não, a outra também é outro caso. Então, ele foi argumentando e Deus foi quebrando os argumentos para fazer esse movimento de conquista, né? De conquista e de mostrar o lugar do Bertrand no coração de Deus, né? Que é no carisma, consagrado, comunidade de vida. Mais feliz. Agora, mais feliz. Tem uma coisa que a gente não fala assim e que eu vou dizer aqui mais enquanto uma coisa que eu acho, certo? Não sei se tu já ouviu falar, Bertrand, de uma resposta que João Paulo II deu a alguém que perguntou como é que um papa reza. E ele disse que ele conseguiu responder na hora, se não pensou muito na resposta, né? Mas veio o que estava no coração dele. E ele disse que um papa, ele tem uma espiritualidade geográfica, né? Ele disse que a espiritualidade geográfica percorre todo o mundo, né? Então, quando um papa reza, né? Quando ele está rezando, ele alcança e pensa em toda a humanidade, né? Porque ali é a missão dele, né? Digamos assim. Talvez até diferente um pouco de um bispo, que tem uma missão mais local, né? Uma arquidiocese, uma diocese. E, de alguma forma, eu tenho a sensação, queria saber se você tem a sensação também, que eu acho que nós fomos um pouco influenciados por essa espiritualidade geográfica, sabe? Eu acho que existe uma dimensão missionária muito forte na comunidade Shalom,
E a gente tem um pouco essa inquietação, né? E eu mesmo digo assim, a minha missão é local, muitas vezes, o cara que tá lá no Cruzeiro do Sul, o cara que tá lá nas Filipinas, mas parece que o que eu vivo aqui hoje, ele tem um teor de universalidade. Acho que um pouco a igreja tem isso, né? Mas eu acho que essa espiritualidade de João Paulo II nos influenciou demais. O que é que você pensa disso aí? Você já tinha ouvido falar disso? Não. Essa espiritualidade geográfica do Papa João Paulo II, não. Mas o Papa, ele é fantástico, né? O Papa é um santo... É um santo, né? É um grande homem, um santo, Ave Maria. Eu sou muito devoto a São João Paulo II, né? Mas tu reconhece que... Eu reconheço, sim. Em ti, por exemplo, falando de ti, essa espiritualidade geográfica... Reconheço, sim. Eu tenho uma frase, né, que é bem besta. Eu falo assim, no meu Instagram tá assim, do Congo para o mundo. Sim. Como que eu acredito nisso? Eu acredito que a minha oferta de vida, com certeza, ela é para todos. Sim. Né? Nós somos filhos da igreja, nós somos filhos de uma mãe que é universal. Exato. Né? E a gente costuma brincar nas nossas ações de evangelização que se tiver vida em Marte e pessoas lá que não conhecem Jesus, a gente vai fazer de tudo para chegar lá. evangelizar lá. Né? Então, existe essa dimensão, esse coração alargado pelo coração do homem, pela sede do homem. Enquanto houver pessoas que não conhecem a Jesus, que desconhecem o amor de Deus, eu acho que a igreja vai continuar viva, o carisma vai continuar vivo na sua missão de evangelizar. Né? Então, basta esse desejo para que eu acredite que, de fato, nós temos essa espiritualidade geográfica. Né? O que eu faço hoje, na minha oferta de vida, alcançando os jovens do Brasil, é um efeito dominó, né? Num olhar de fé, um efeito dominó, que esses vão alcançar outros, que vão alcançar outros, que vão alcançar até o último homem, né, do planeta. Então não tem limite. A nossa oferta de vida, sob o olhar da fé, não tem limite. Eu gosto muito de contar a história, né? Já deu pra perceber. Até nas suas pregações, com certeza. Pois é, tem uma, eu vou contar essa daqui. Não vou deixar pra pregação, não. Tem uma que eu gosto muito, porque muito me falou, assim, sabe? Que eu sempre conto nos retiros vocacionais. Sim. Né? Eu não vou mais poder usar, que eu vou contar aqui, né? Mas foi de uma polonesa, sabe? Que eu tava na Jornada Mundial da Juventude em 2016, né? 2016, Polônia. Sim, Polônia. Eu tava lá em Varsóvia. E aí, eu entrei no ônibus, pessoal do Shalom e tudo, mas aquela coisa toda, né? De jovem, muito. Quem já foi pra jornada sabe que vem gente de tudo que é canto, de tudo que é país, tá todo mundo ali, e todo mundo é amigo e tal. Aí eu entrei no ônibus, aí tinha um jovem e uma jovem, um homem, né? Uma mulher, mais ou menos ali dos seus 20 e poucos anos, talvez menos. E aí a jovem. O cara, quando eu entrei no ônibus, ele já fez assim, hey bro! Aí ele, hey bro, how are you? Tipo assim, como você está? Aí ele perguntou, where are you from? Você é de onde? Aí eu fui, peguei conversa com ele, meu inglês é mais ou menos, mas deu pra entender, deu pra conversar. E aí eu, conversando com ele, ele disse que era dos Estados Unidos e que tava ali com aquela jovem, que é polonesa. Aí você conversa vai, eu fui explicar pra ele um pouco o que era o Shalom. E ele disse... Aí eu disse assim, a comunidade Shalom nasceu em Fortaleza. Até então, o rapaz, que devia ter uns 22 anos e era um pouquinho mais assim, forte, e aí ele que tava mais na conversa, e a menina tava assim, mais superficialmente, né? E eu falei, we was born in Fortaleza, né? A gente nasceu em Fortaleza. Quando eu falei isso, a menina que tava do lado, tipo assim, o olhar dela, Fortaleza, really? Tipo assim, verdade? E o cara achou estranho, o cara que tava com ela. Por que você achou estranho? Fortaleza, Brasil e tal. Aí ela disse, não, nada não. Aí o cara... E eu disse, não, agora eu quero saber. Você tem que dizer. E o cara disse, what is happening? Depois de mulher que é curiosa, né? Assim, eu quero saber. Não, mas também... Normalmente Fala agora. Não, mas é porque a situação, né, bicho? Qualquer um seria curioso, né? E aí ela disse, não, aí tá bom, eu vou contar pra vocês. Aí ela disse que estava alguns dias atrás, ela estava dormindo e ela sonhou
o sonho dela, ela via um mapa, como se fosse um mapa não, um globo, né? Um mapa mundi assim, né, do globo. E aí ele pegava, ela se via dentro de um avião e ela via aqueles pontilhadinhos que tem, Sim. empresa de turismo e Sim. tudo. Aí o pontilhadinho saía com ela dentro do avião e ia parar numa parte que ela identificou como norte do Brasil. Mas ela não sabia onde era aquela cidade. Ela tinha noção mais ou menos de onde era o Rio de Janeiro, onde era Brasília, onde era São Paulo, mas onde o avião parou, e ela estava dentro do avião, ela não sabia onde é que tinha parado, né? Aí ela acordou com um sonho na cabeça, memória, né? E aí a primeira coisa que ela fez, ficou muito curiosa, foi pegar o mapa e descobrir, tentar lembrar no sonho onde é que o avião dela parava. E aí, onde foi que parou? Fortaleza. Jesus Christ. E aí ela disse, eu nunca tinha ouvido falar de Fortaleza. E aí, 3 dias depois que eu tenho esse sonho, uma pessoa dentro do ônibus na minha cidade diz que tem uma comunidade que nasceu onde eu estava no sonho, tá entendendo? Nossa. Aí, ó, eu fico todo... Diz aqui no Ceará, arrupiado. Todo arrupiado. E o que é belo, você vê, é a força que, quando Deus escolhe uma pessoa, os mecanismos que Deus se utiliza para alcançar, como foi na sua história, como foi no meu testemunho, como foi no da Paulinha. Olha como Deus, uma polonesa que não tem nada a ver com nada, assim, com o Shalom aqui em Fortaleza. Né? E olha o carisma. E tem uma outra história, e aí aqui pra gente finalizar o nosso podcast de hoje, é uma história muito bonita também de uma polonesa, que ela é tradutora, é uma outra polonesa, ela é uma tradutora, e pediram para ela traduzir um documentário da comunidade católica Shalom, que foi inclusive o de 2012. Que é o DVD, ela foi fazer o DVD dos 30 anos. Naquela época era DVD, né? Hoje nem existe mais DVD. Está tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Link, hoje é link. Streaming. Streaming. E aí ela foi traduzir e ela disse que quando termina de traduzir, ela diz assim... Na época o Shalom não estava na Polônia, né? E ela diz, o Shalom tem que vir para a Polônia. O Shalom é uma resposta para o meu povo. Meu Deus. E ela traduzindo, trabalhava com tradução, e ela traduzindo, ela diz, o Shalom tem que vir para o meu país, né? Então, para a gente ver e tocar como Deus nos criou, né, como comunidade Shalom, como carisma, para o mundo, para a evangelização da humanidade e para alcançar o coração do homem, aonde ele estiver, que país, que buraco ele tiver, Deus quer alcançar. E ele é capaz de fazer tudo para alcançar o coração do homem. Até mesmo para revelar às pessoas que eles são Shalom. De verdade. Obrigado, Bertrand. Obrigado, Paulinha. No próximo a gente vai conversar um pouco sobre o que é que tu faz na comunidade Shalom. Eu sirvo na assessoria jovem. Assessoria jovem. Da evangelização e da formação dos jovens na comunidade. Então nós vamos conversar sobre a assessoria jovem e o nosso assessor jovem, Bertrand Wadi. Shalom. Até o próximo Vocação e Outras Coisas. Valeu.